Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. No Porto Alegre em Debate de hoje, o assunto é feminicídio. Desde o começo do ano, a gente tem acompanhado pela mídia notícias de assassinatos de mulheres. No ano passado, segundo a Polícia Civil, foram 74 feminicídios no estado. 84,7% desses casos, o autor foi o companheiro e ex-companheiro da vítima. No programa de hoje, a gente quer entender por que é tão difícil combater essas mortes. Será que há fragilidade nas medidas protetivas e como é que é possível detectar os sinais de violência, muitas vezes sutis? Para isso, a gente recebe hoje aqui a delegada e diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Cristiane Ramos, e também, junto com a gente, se soma a pesquisadora da área de violência de gênero, Thaisa Soares. Bem-vindas, muito obrigado pela presença. Obrigada. Obrigada, Felipe. Quero começar contigo, delegada, falando sobre esses dados, trazendo um pouquinho do mapa do ano passado e explicar pra gente como que começa esse ano de 2025. A gente ficou já muito chocado com os casos que a gente acompanhou pela mídia, porque é um atrás do outro, né? E se fala em onda de aumento, tem já como precisar isso? Nós estamos no dia 31 de janeiro, praticamente fechando o primeiro mês de 2025, e a gente ouve muito essa questão, né, da grande onda de feminicídios que acontece. Claro que nós gostaríamos de trazer aqui o feminicídio zero, que não houvesse mais nenhum caso de mulher que foi morta simplesmente por ser mulher, por esses crimes de ódio. Mas realmente janeiro é um mês muito desafiador para a segurança pública e a gente não tem uma resposta simples, porque o problema é muito complexo, envolve diversas questões. Esse mês é um mês em que a gente já começa a observar também esses comportamentos no mês de dezembro, um certo aumento, mas janeiro isso acaba extrapolando. É um convívio maior entre as pessoas da família, os conflitos acabam aparecendo mais, muitas pessoas fazendo mais festas, mais confraternizações, uso de bebida alcoólica, uso de drogas. Então tudo isso faz com que no mês de janeiro a gente tenha realmente um aumento. E por que isso é tão desafiador? Como você viu ali, a grande maioria dessas mulheres que são mortas, elas não têm uma ocorrência policial anterior, elas não têm uma medida protetiva em vigor no momento em que são mortas. Então, em verdade, o sistema de segurança, o sistema de justiça, ele não sabe da situação dessa mulher. Quem que sabe? A família, os amigos, as pessoas que estão mais ali próximas, os colegas de trabalho, talvez já tenham percebido os sinais de que essa mulher está passando por uma situação de violência que está se agravando, mas não houve intervenção. Então, a segurança pública muitas vezes fica refém de receber denúncias anônimas, de fazer com que essa mulher vá até a delegacia e registre a ocorrência. Então, realmente é um desafio que nós temos e a gente precisa buscar políticas públicas que fomentem, né, a prevenção para que isso não aconteça. E incentive a mulher a ir denunciar, Thaisa, como é que tem acompanhado, por meio da pesquisa também, acredito que tenha ouvido também muitas mulheres, essa dificuldade de denunciar? Porque muita gente critica. Tá gostando de apanhar, como dizem, tá gostando de sofrer violência porque não denunciou. Só que não é nada disso. Sim. Bom, oi Felipe, doutora, prazer, muito obrigada por me receberem aqui. De fato, a gente nessas situações acaba tendo que lidar com duas questões, né, que tu colocaste aqui. A primeira, a questão do estereótipo, né, dessa mulher que permanece nesse relacionamento. Isso realmente é algo muito negativo, tanto o fato de ela permanecer, quanto o fato de ela acabar virando também um estereótipo frente aos seus pares, né, frente à sociedade. Quanto o segundo ponto, que é justamente, talvez, um descrédito das instâncias de proteção, né? A gente tem notado isso nas pesquisas, né? Essa última levantamento da Secretaria de Segurança Pública, do Observatório de Violência de Gênero, traz justamente isso. Os dados também corroboram os dados nacionais, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Anuário Nacional de Dados sobre Violência de Gênero também, eles têm um dossiê específico sobre a violência de gênero, visível e invisível, e lá justamente a gente nota essa ausência, né, de medidas, tanto porque elas não procuraram ou às vezes também porque essa medida não foi deferida,
né? Então, entra aqui em jogo várias questões, né? Principalmente essa questão do descrédito das instâncias de proteção, né? Então, a mulher não vai buscar, por vezes, esse auxílio, né? Que é um auxílio que é direito dela, né? Ela tem essa possibilidade de buscar isso, seja porque ela talvez não tenha tanta certeza de que aquilo pode virar em algo, né? Ela não tem a noção das elementares que a gente busca quando a gente vai deferir ou não, iniciar ou não um processo, seja porque, por vezes, ela acha que não, aquilo não é uma violência, então ela não vai atrás, né, das instâncias de proteção. E aí aquilo, claro, pode acabar né, piorando, pode acabar escalonando para uma situação cada vez mais violenta. Nem sempre também é o caso, né? É importante que se diga, porque a gente, nessas pesquisas, faz a coleta desses dados e busca esses elementos situacionais do delito, por vezes verifica que já existe violência na vida pregressa dessa mulher, por mais que isso não tenha sido institucionalizado, já existe, né? As testemunhas vão dizer isso, nesse ponto é muito importante, os familiares, os amigos, essa rede de apoio, para dar esse aporte, né? Dizer que essa mulher sim vinha sofrendo violência, mas às vezes essa violência pregressa ela também pode não existir. Então, também existe uma questão que é muito importante que se diga, que a gente não pode simplesmente, coletando esses elementos situacionais do delito, coletando esses dados sobre a vida pregressa da vítima e do agressor, simplesmente também, né, tentar estereotipar essa vítima. Claro. E dizer exatamente qual é o caminho que vai acontecer para a gente dizer, não, estamos diante de um caso de fato de violência de gênero, de violência doméstica familiar, de feminicídio. Então, isso também é muito importante, porque, como a delegada estava colocando, é uma violência muito complexa, que a gente não tem como colocar, como, por exemplo, agora dos aumentos dos casos, é isso. São muitos fatores. Assim como para o próprio fato dela sofrer a violência, também são muitos fatores. Pois é, mas eu entendo que cada história é muito particular, mas há alguns comportamentos que se repetem para essa mulher se dar conta que ela está sofrendo uma violência? Pois não, eu diria que não, né? De pronto, assim, diria que talvez não existe per si comportamentos que se repetem, porque, mais uma vez, são fenômenos culturais muito complexos, fenômenos sociais muito complexos. Então, eu simplesmente dizer, né, bandeiras vermelhas, claro, a gente pode falar disso, não há problema em falar disso. O problema é restringir a esses fatos, é eu ficar dizer, só existe violência de gênero quando isso acontece. Não, a gente é mais complexo do que isso. Entendo. Então, nesse sentido, que é um pouco temerário a gente restringir a esses aspectos. Assim como a gente, quando coleta esses dados, né, esses dados situacionais do delito, elementos sobre a vítima, sobre o agressor, a gente pode acabar criando estereótipos de quem é essa vítima de feminicídio, de violência de gênero, de quem é esse agressor, e a gente não enxerga em outras situações em que esses perfis mudam, mas a violência está ali. Pois é, delegada, e como é que a polícia consegue trabalhar com essa complexidade? Exatamente, eu ouvindo aqui a Thaísa falando e pensando no quanto isso explica a dificuldade não só da autoridade policial, mas do juiz e do promotor a avaliar cada caso. Você recebe uma mulher que denuncia uma ameaça, por exemplo. A velha frase, se não for minha, não será de mais ninguém. Essa frase ela é tão grave que ela está lá no formulário de avaliação de risco. Essa é uma das perguntas. Ele já te disse isso, porque isso é grave. E a gente tem uma mulher com um homem que não tem nenhum antecedente policial e que disse isso para ela e que a próxima ocorrência pode ser de feminicídio, e a gente tem essa mesma mulher que pede a medida protetiva, ele recebe a medida, cumpre, nunca mais fala com ela, obedece e fica tudo bem. É muito difícil. A gente tem fatores de risco, tá? Que a gente chama, por exemplo, uma situação em que houve perseguição anterior. Existem estudos que demonstram que o homem que pratica perseguição, ele tem uma probabilidade maior de cometer um feminicídio. Mas a gente tem homens que praticam a perseguição e que não cometem. E a gente tem situações de feminicídio que a gente vai olhar e existia uma única ocorrência anterior da perseguição. A gente tem situações, por exemplo, que demonstram que mulheres que recém tiveram filhos ou que estão grávidas são mais propensas a sofrer feminicídio, a mais propensas a sofrer uma violência. Situações que demonstram que homens que fazem uso de álcool e drogas têm uma probabilidade maior de sofrer violência.
mas nem sempre isso se confirma. Então, isso que a Thaisa vinha falando dos estereótipos, veja como é complexo, né? A gente não tem, os juízes muitas vezes falam assim, a gente não tem bola de cristal. De modo geral, se a mulher pede uma medida protetiva e esse homem descumpre, ele vai praticar um novo delito, que é o delito de descumprimento de medida protetiva, que está lá previsto na Lei Maria da Penha. De praxe, os delegados de polícia representam pela prisão desse homem, entendendo que, se ele não está obedecendo à decisão judicial de não se aproximar e manter contato com essa mulher, ele precisa ser recolhido à prisão. Mas, muitas vezes, os juízes não nos deferem essa medida de prisão. E o que acontece? Eles fazem uma nova audiência, fazem um novo alerta, em alguns casos, que são a maioria, de fato, os homens voltam a cumprir, passam a cumprir, em alguns casos, eles matam essa ex-companheira. Então, realmente não há como prever, porque as situações são, de fato, muito parecidas. Pois aí, nesse vácuo aí, digamos assim, nesse momento aí do cumprimento da medida protetiva, ele cumpriu e aí, como garantir? A gente percebe que tem visto acompanhado, mesmo com a medida, os homens matam as mulheres. Sim, a gente teve 2 casos de mulheres que foram mortas e tinham medidas. Um caso, inclusive, é aqui de Porto Alegre. O outro é de Imbé, é um caso muito simbólico, né, em que essa mulher procura a delegacia, faz o registro de ocorrência e é morta 4 horas depois. Então, ela tem a medida, mas essa medida nem chega a entrar em vigor porque o homem nem foi intimado. É muito triste de ver essa realidade acontecendo, mas o juiz deferiu a medida protetiva quando o oficial de justiça chegou. De manhã, foi em sede de plantão, de manhã cedo o oficial de justiça chegou, aquilo já era um local de crime. E aí o outro caso é aqui de Porto Alegre também, fazia cerca de uma semana que essa mulher tinha medida protetiva. Claro que a gente tem que sempre deixar muito claro que a medida protetiva, de regra, é cumprida, então ela de fato protege as mulheres. Se você olhar aquele número ali, que 87,5% dessas mulheres não tinham, e fazer uma leitura a contrário senso, você vai perceber que as que têm medida protetiva, que são a grande maioria, essa medida está sendo cumprida. Ano passado, nós encaminhamos 62 mil pedidos de medida protetiva. Então, a gente não consegue dizer exatamente quantos foram deferidos ou não, tá? Esse dado seria com o judiciário e a gente não tem acesso, mas a grande maioria é deferido e dessas a gente teve 9, alguma coisa por cento das 72 que foram mortas. Então, quando a gente tem a medida protetiva, essa mulher ingressa na rede de proteção, ela passa a ter contato com a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que é um programa da Polícia Militar que faz um acompanhamento na casa dessa mulher. Claro, não existe possibilidade de deixar um policial 24 horas com uma mulher, né? O que se faz são feitas visitas nessa casa, são feitos relatórios de acompanhamento e a gente tem um novo programa que é bom que se diga da existência dele, porque ele tem sido muito positivo, que é o programa de monitoramento eletrônico do agressor, em que casos um pouco mais graves, que têm um risco maior de feminicídio, com base em todas essas avaliações de risco que eu te falei, é colocada uma tornozeleira eletrônica nesse homem e é entregue um celular para essa mulher. Esses mecanismos, eles se comunicam e esse monitoramento, sim, ele ocorre 24 horas a partir da Polícia Militar, que faz o monitoramento e dispara viaturas para atender caso esse homem se aproxime desse telefone celular ou da residência, locais, endereços que a gente cadastre ali no sistema. Esse programa hoje é da Secretaria de Segurança Pública, então todos os cadastros, instalações de equipamentos ficam ali com a gestão da nossa divisão, né, da Polícia Civil, e o monitoramento com a Brigada Militar, e tem sido muito positivo. Nesse momento a gente tem 175 homens com o uso dessa tornozeleira específica de proteção à mulher, e temos aí uma perspectiva de até 2.000 tornozeleiras. O que a gente precisa para aumentar? Que os juízes deem mais decisões de fiscalização. A gente depende disso, né? Isso funciona muito bem na capital e metropolitana, mas a gente percebe que no interior existe um pouco de resistência do judiciário e isso depende, né? Não é o delegado que decide colocar a tornozeleira. Isso é no momento de concessão da medida, o juiz avalia o risco que essa mulher está correndo e, se não é caso de prisão preventiva, coloca essa tornozeleira eletrônica. A gente precisa de mais decisões judiciais para alcançar esses 2.000 equipamentos disponíveis. Quer dizer, são outros braços que têm que funcionar em cadência para que isso funcione. Exato. E aí, Thaís, eu te pergunto, justamente como foi falado por vocês, né, e vista a complexidade que é essa questão da violência e da gente identificar o agressor, alguns casos de medida protetiva só para casos que vocês julgam que sejam necessários.
mas como saber? Então, E se daqui a pouco aquele caso que não parece ser e o cara foi lá e conseguiu matar e não tem a medida protetiva? exato. Obviamente, a gente, como também a delegada comentou, não se tem bola de cristal, né, para conseguir prever tudo o que pode acontecer. Mas o que se pode fazer é um prévio letramento de gênero. Então, essa é a importância do próprio protocolo. A gente tem, né, já em vigência pelo Conselho Nacional de Justiça, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é de utilização obrigatória pelos atores do sistema de justiça criminal. Então, eles devem observar esse protocolo. E nesse protocolo existe uma série de diretrizes, toda uma parte introdutória sobre as questões de gênero, né, de uma forma mais ampla, e depois diretrizes práticas de como ele pode olhar cada caso para tentar identificar se existe, né, aquela violência de gênero ou não, né? Também é muito importante que Isso por parte do magistrado. por parte do magistrado, ele é obrigatório para todos os atores do sistema. Então a gente está falando aqui majoritariamente de Defensoria Pública, Ministério Público, né, advogados particulares, Defensoria Particular e os juízes, né, juízes magistrados, primeiro e segundo grau. Tá? Então, ele é obrigatório para todos esses atores. Então, é muito importante que se diga isso. Nós temos esses diplomas e são diplomas de muita qualidade. São oriundos de muitos debates, principalmente latino-americanos, sobre, né, países então, que têm uma realidade muito próxima com a nossa e que é possível que a gente junte bases teóricas que consigam confluir numa realidade similar à que a gente vive e que isso seja aplicável na prática, né? Que isso seja verossímil com a nossa prática. A pergunta é porque, assim, desculpa voltar a insistir, mas só pra gente tentar esclarecer isso um pouco, né? Até conversando com os colegas na redação, né? A gente se questionava, né? Claro que não tem como colocar um policial para cada mulher, mas, por exemplo, se a gente for comparar, né? Aí me corrija se eu estou errado, né? Por exemplo, pessoas que vão, por exemplo, participar de júri popular. A sensação que a gente tem, as pessoas que vão lá e vão dar o veredito para aquele criminoso, me parece ser mais protegidas e tem mais proteção do que um caso como esse de feminicídio. A minha pergunta é de forma prática, se a gente teria como proteger mais essas mulheres, com algum elemento, com alguma ação prática mesmo, sabe? Porque esse letramento, ele demora um pouco. Sim, ele demora, não é uma coisa natural, é uma coisa que, infelizmente, pela formação do próprio sistema de justiça criminal como um todo, ele está distante, né, majoritariamente, não tanto em primeiro grau, mas em segundo grau, é composto majoritariamente por homens, né, o nosso sistema ele é mais masculino, Sim. Então isso automaticamente já, infelizmente, já nos distancia, né, automaticamente, não deveria ser automaticamente, né, porque aqui nós não somos mulheres falando sobre assuntos de mulheres, nós somos mulheres falando sobre assuntos que, né, referem à sociedade inteira, que são importantes para a sociedade inteira. Então, os homens precisam fazer parte desse debate também, precisam contribuir para esse debate também. Então, é muito importante que haja esse letramento, né? Mas sim, isso leva tempo, isso toma tempo. E aí, nesse sentido, eu acho que como resposta à tua pergunta, o que poderia ser feito, de resto, eu acho que é só no sentido de prevenção. Prevenção social, né? Prevenção cultural. A gente mudar normas culturais, mudar percepções sociais para que a gente consiga tanto identificar essa violência, né, de pronto e segundo, não perpetrá-la, né? E aí entra, de novo, o papel dos homens, né? O papel das masculinidades, né? O que a gente conhece atualmente como masculinidades, performações masculinas, né? Então, nesse sentido, entra a educação, invariavelmente. Infelizmente, como a delegada disse, a gente não tem como colocar um policial para cada uma dessas mulheres. E, nesses casos, a violência já ocorreu, né? A gente está querendo prevenir que ela não escalone, né? Que ela não aumente. Mas, como tu disseste mesmo, às vezes são casos, de pronto acontece o feminicídio sem ter uma violência pregressa. Sim, pode acontecer. Então, nesse sentido, o que é importante é a educação. Para que aquele homem não perpetre essa violência e para que aquela mulher consiga identificar pequenos sinais de pronto logo quando ele acontece, né? E aí a gente está falando de formação de base, de formação cultural, né? De inteligência emocional por parte dos homens também, nesse sentido. E aí entram questões também muito complexas, né? E que teóricas vão debater muito bem. Eu gosto muito...
Desculpa se eu estiver falando demais, tá? Pode me Não, cortar. por favor, pode concluir. A Bell Hooks, né? Ela tem um livro chamado Tudo sobre o Amor, que ela justamente vai debater o que nós, enquanto sociedade, tantos outros sociólogos vão falar sobre isso anteriormente, mas principalmente ali a partir dos anos 70, vai debater o que a gente entende enquanto sociedade sobre o que é o amor. Né? Quais são os elementos que a gente precisa para estar diante de fato de um amor. E é muito interessante porque ela, estudando sobre isso, ela faz um resgate da sua própria vivência familiar. E ela entende que por muitas vezes ela confundiu afeto com amor. Porque a convivência familiar que ela tinha, existia violência, era permeada por violência. Existiam momentos de afeto, mas existia a violência. E aí ela acaba concluindo que, bom, onde há violência, não há amor. A gente não pode falar de amor. Então, isso obviamente não significa que não possa haver algum tipo de reprimenda, algum tipo de discussão, né? Mas que a gente possa fugir daquela ideia de amor romântico, né? Que nos leva justamente para aquela frase que a delegada nos falou, né? Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Que nos leva a essa noção de propriedade, que nos projeta, né? A gente faz com que a gente projete o outro da maneira como a gente quer e não respeite a individualidade do outro e entenda que são dois seres individuais que estão ali convivendo, que precisam conviver da melhor maneira possível, e essa melhor maneira possível, com certeza, é uma maneira não violenta. Né? Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda isso. E é muito complexo, porque muitas pessoas param para pensar, né, sobre isso, e param para pensar na sua história familiar também, e identificam momentos de violência. E se questionam, bom, então eu não era uma relação amorosa, familiar. Talvez a gente precise começar a desconstruir isso, para justamente quando a gente, né, tiver diante de uma situação, exato, de violência ali, traços de violência, a gente entenda, opa, isso está ultrapassando o que a gente deveria entender por amor. Isso aqui talvez já não seja mais amor. Isso aqui talvez seja possessividade, talvez seja uma projeção individual que o meu parceiro está fazendo com relação a mim, com relação ao meu comportamento, né, o que eu deveria fazer ou não deveria fazer. Elementos assim que a gente possa identificar e já de pronto tentar, né, adereçar da melhor maneira possível para tentar resolver. E se não for possível resolver, né, então a gente sair daquele relacionamento. Claro que os relacionamentos eles são íntimos, cada um sabe, mas violência é violência. Qualquer sinal de violência, não, né, delegado? Mas é muito difícil, principalmente no início do que a gente chama de ciclo de violência, as mulheres conseguirem entender isso, né? Então, casa muito com isso que a Thaisa vinha falando sobre letramento, que não serve só para o sistema, que serve para a sociedade como um todo. E talvez aí a gente consiga, daqui a algumas gerações, melhorar a situação. Mas, assim, voltando só a esse ponto que você falou sobre a proteção, por exemplo, de um jurado. O jurado ele vai prestar um serviço público, né? Ele vai estar se submetendo a um risco em razão de um serviço que ele é obrigado a prestar, por algumas horas, talvez alguns dias. A mulher que sofre violência, é possível que ela, durante 5 anos após esse relacionamento, ela sofra um novo fato. Então, não é possível que a gente mantenha ela em segurança nesse mesmo modelo. O que me parece que a gente falha depois que o fato aconteceu? O principal, isso que a Thaís está falando, é perfeito. A gente tem que trabalhar na prevenção. Para a polícia civil, não é um trabalho difícil trabalhar no depois. Nós somos polícia judiciária, a gente trabalha com investigação. Eu tenho 98% dos feminicídios praticados pelo companheiro ou ex-companheiro, eu sei quem é o autor, eu vou coletar as provas, fechar meu inquérito. Essa parte de trabalho de polícia não é um trabalho difícil, o mais difícil é a prevenção. E quando a mulher ingressa nessa rede, aí eu encontro vários obstáculos para que ela venha e registre. Ela vai ter abrigo, ela vai ter para onde ir. A gente está tendo casos aqui mesmo em Porto Alegre, que a gente já não tinha mais essa dificuldade, a gente está voltando a ter essa dificuldade de para onde as mulheres vão. Então a gente já está tendo discussões no âmbito da rede Lilás em relação a Porto Alegre. Ontem mesmo a gente teve uma situação de um município que eu não vou citar, do interior do estado, em que fechou o abrigo. Eles fecharam a casa de abrigamento para mulheres vítimas e mandaram aqui para Porto Alegre. E a gente se viu nessa situação de ter que acolher. A gente, eu digo porque eu me incluo nessa rede, né? Embora o papel de abrigamento não seja da polícia, eu estou ali no meio dessas discussões. E aí a gente se vê muito nessa situação da mulher que precisa sair da casa ou que precisa ir para um local seguro, que é o recomendado. No momento que ela faz o registro, sim, ela está numa situação de vulnerabilidade maior ainda, é recomendado que ela fique em um local seguro, seja na família, seja num abrigo público. A gente tem esses abrigos públicos? A resposta é que, em maioria, a gente não tem. A gente tem
serviços sociais de encaminhamento para emprego e renda dessa mulher? A gente não tem. Ela vai poder se sustentar? Claro que é um mito de que a mulher sempre está nessa relação por questão financeira. Não é verdade. Muitas dessas mulheres são as que sustentam o lar e muitas delas estão ali não por dependência financeira e sim por dependência emocional. São outras questões, né? Por questões culturais, por questões de pressão da própria família. Mas a gente precisa, para essas que precisam se manter, a gente precisa de encaminhamentos para que elas consigam se sustentar. A gente não tem isso. A gente tem uma cultura de que a mulher seja acolhida na empresa dela se ela chega machucada. Não tem, é o oposto. Se uma mulher chega com sinais de violência, é uma chance maior de que ela seja demitida porque o empregador não quer confusão no estabelecimento dele. Então, as mulheres acabam perdendo o emprego porque elas são perseguidas no local de trabalho. Então, existe uma questão cultural muito forte quando a gente fala em letramento de juízes, de promotores, quando a gente fala no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, a gente percebe que a gente tem que mudar as instituições. Por quê? Porque elas são um recorte da sociedade. A nossa sociedade é muito machista. A gente tem muito a melhorar e todas as instituições são pedacinhos da sociedade que levam esse machismo para dentro das instituições. A gente tem, te dou um exemplo, a gente tem muita dificuldade de conseguir medidas protetivas para violência patrimonial. A Lei Maria da Penha, ela não prevê crimes, ela prevê 5 tipos de violência. Uma das violências é a violência patrimonial, em que o parceiro, utilizando essa questão da dependência financeira, ele se apropria dos bens dessa mulher, ele se apropria da força de trabalho dela, ele decide administrar todo o dinheiro dela, ele convence ela de que ela não sabe administrar, enfim. Ele destrói o que ela utiliza, ela é manicure, por exemplo, ele destrói todos os equipamentos dela, ela é pesquisadora, ele destrói o notebook, os livros, essas questões que podem fazer com que ela saia daquela relação, né, para manter o controle. Muitos juízes têm bastante dificuldade em definir medidas protetivas, eles definem que aquilo é uma questão patrimonial que tem que ser resolvida no âmbito civil e eles não deferem as medidas. Então, o protocolo, ele vem em boa hora, mas me parece que a gente tem muito a caminhar. E aí, para a gente caminhar, a gente tem que ir lá para a educação. Quer dizer, não é só colocar na conta da polícia também. De forma alguma. A gente percebe que o trabalho vocês fazem. Precisamos que o restante contribua. Se nós formos analisar, no passado, foram 95.700 ocorrências de violência doméstica da Polícia Civil do Rio Grande do Sul registradas. Só em Porto Alegre, mais 17 mil ocorrências. 62 mil pedidos de medida protetiva. É muito, os números são assustadores. O Rio Grande do Sul é o estado que, em primeiro lugar, encaminha essa temática para o judiciário. A maioria dos outros estados é a segunda temática mais encaminhada de inquéritos policiais. Aqui a gente está em primeiro lugar, então é muito trabalho que se faz. E quanto mais a gente abre delegacias, postos, salas das margaridas, que são as salas de atendimento, mais aumenta o número de ocorrência. Eu sempre tento explicar isso até para a nossa gestão. Olha, a gente vai abrir mais uma delegacia, como nós fizemos aqui em Porto Alegre no ano passado. A gente não pode dividir a equipe, vou pegar de uma delegacia e vou dividir Zona Norte e Zona Sul. Não, a gente vai abrir uma delegacia na Zona Norte e os números vão aumentar. E isso que aconteceu foi exatamente isso. A gente tinha em torno de 12 mil ocorrências em 2023 e aí a gente abriu mais uma delegacia, passamos para mais de 17 mil ocorrências registradas. Então, no momento que a gente entrega um serviço, abre uma porta, principalmente uma delegacia, que é o que está aberto 24 horas, toda a violência que está represada, que a mulher não tinha onde ir, ela vai ter onde ir e vai registrar e vai pedir medidas. Então, do nosso lado, a gente precisa melhorar essa entrada, mas a gente precisa que ela saia da delegacia e tenha o outro acompanhamento da rede, porque senão o que ela vai fazer? Ela vai até o judiciário e vai pedir a baixa da medida, que é muito comum. E aí essa mulher vai ser julgada, vai ser estereotipada, vai dizer que ela está lá na relação porque ela gosta, sendo que na verdade ela está num ciclo de violência, ela não teve apoio nenhum, pediu a medida, não teve nenhum acolhimento da rede de atendimento à mulher, depois que saiu da delegacia, ela volta ao judiciário, retoma o relacionamento e diz, olha, não quero a medida. A gente tem um índice muito alto de mulheres que voltam atrás, né? Então, quando a gente fala que as mulheres morrem sem medida protetiva, algumas pediram e pediram a baixa depois na sequência. Nossa, E é muito importante que se diga, nesse sentido da acessibilidade que a delegada está colocando, né, se institucionalmente se abrem as portas, se a gente tem essa possibilidade, vai crescer o número, né? Não é simples. E aí a gente é muito comum que as pessoas, não, mas está aumentando a violência. Como assim está aumentando? Não, ela está sendo notificada.
mas Exato. ela já existia, né? Porque, e justamente, muito interessante a questão de Porto Alegre ter um número tão grande, né? E de aportar no judiciário justamente mais ações de violência de gênero do que qualquer outro tipo de violência, ou qualquer outro tipo de crime, né? Seja ele violento ou não, porque justamente demonstra a questão desse letramento de gênero que existe aqui, né? O que nem sempre é a realidade em outras comarcas. Porque, justamente, a gente sempre fala em subnotificação desses números. Esses números são enormes, mas eles são absolutamente subnotificados. Porque, justamente, ou não tem esse aporte institucional, né? A infraestrutura mesmo, delegacias de mulheres, salas de acolhimento, toda essa rede de proteção, isso está ausente. E 2, porque também está ausente a perspectiva de gênero, ou seja, né, aqueles agentes que são os mais próximos daquele delito que ocorreu ali, talvez não sabem como manejar aquele delito da melhor maneira possível. E aí aquilo acaba virando, né, outra coisa, né, deixar de lado. É uma questão entre o casal, é uma questão íntima, vamos resolver aqui de outra forma. Enfim, esse delito não chega, né, no judiciário, então ele não vai virar número nesse sentido. Então, é muito importante que se diga isso. A gente tem números muito grandes, números que cada vez mais cresce, seja um tipo de violência diminui um pouco, outra aumenta um pouco, a gente está sempre na crescente, né, no total da violência de gênero, a gente está sempre na crescente, porque justamente isso está presente na nossa sociedade. Né? E não é simplesmente porque nós não temos medidas, nós não estamos fazendo o suficiente. Sim, nós precisamos fazer cada vez mais, obviamente, né? Nós precisamos investir cada vez mais nisso e principalmente investir em prevenção, mas investir também em aplacar esses casos que estão ocorrendo, mas esses números não são a realidade. É muito importante que se diga isso. Eles são talvez existem pesquisas bem que nos colocam em locais bem problemáticos nesse sentido, dizendo que talvez a gente não tenha nem 50% dos casos que realmente acontecem. Então, esses números seriam muito maiores. Outra coisa que é importante falar da subnotificação, né, em razão de tudo isso que a Thaisa está falando, a gente procura focar muito na questão do feminicídio, porque no feminicídio você realmente tem um corpo e não tem como haver subnotificação, mas mesmo no feminicídio existe um problema, que é a questão da classificação. Nem toda mulher morta vai ser classificada como feminicídio. Quando a gente fala em 72 casos, a gente está falando em 72 casos de mulheres que foram mortas em razão do gênero, em razão de um crime de ódio. Que até ano passado era uma qualificadora, agora, a partir desse ano, nós temos como crime. Mas o que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa divisão faz exatamente esse trabalho. Toda ocorrência policial em que há uma mulher morta, a gente vai avaliar, porque pode ser um homicídio. Então, uma mulher que, por exemplo, se envolveu, e até esse exemplo é meio complicado, mas enfim, uma mulher que se envolveu numa situação de tráfico e que é morta em razão disso, a gente pode estar diante de um homicídio. Uma mulher que morreu por uma dívida, essas coisas acontecem mais com homens, mas, né, aquela história da briga de futebol do churrasco no final de semana, morreu dessa forma e não tem nada a ver com gênero, e não necessariamente com o companheiro, porque a gente tem o feminicídio não íntimo, mas se ela não morreu em razão de ser mulher, ela vai entrar na massa dos homicídios, que é um número muito maior. Então, lá nos homicídios, a gente tem mulheres mortas também. E aí, cada um desses casos, a gente faz o contato com o delegado que está lá em Uruguaiana, por exemplo, e a gente diz, olha, a tua classificação está correta, isso aí é um feminicídio, ou então, olha, esse homicídio que aconteceu de uma mulher que, por exemplo, por isso que eu disse que o tráfico é complicado, porque aí ela morreu numa situação de dívida de tráfico, mas antes de ser morta, ela foi toda recortada nas partes femininas dela, a gente pode estar diante de um feminicídio também, porque existiu um ódio maior pelo fato dela ser mulher. Então, nós somos muito cuidadosos na classificação aqui no Rio Grande do Sul, mas, citando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem apontamentos de estados em que o número de feminicídios é muito baixo. Por quê? Porque se classifica como homicídio. Porque o homicídio não tem esse apelo social, essa crítica tão grande ao sistema. Então, ela vai entrar naquela vala comum do homicídio e vai ser mal classificada. O Ceará foi um estado, e aí eu posso falar porque isso consta no anuário, que tem pouquíssimos feminicídios. E um número muito grande de mulheres mortas por homicídio. Será que realmente lá não tem feminicídio? Ou será que lá simplesmente não estão olhando para os feminicídios e para esse fenômeno e classificando corretamente os crimes?
Então, a classificação e os números, eles se dão muito nesse âmbito da polícia, né, das ocorrências policiais, e depois isso vai sendo alterado. O indiciamento que o delegado deu não vai vincular o promotor, a denúncia que o promotor fez não vai vincular a sentença. Isso pode mudar ao longo do tempo, mas se olha nesses dados estatísticos a ocorrência policial. E aqui a gente tem muito cuidado para que a classificação seja correta. Então, mesmo o nosso número sendo alto, é um número real. Outros locais é muito estranho, porque a gente vê estados em que dá um decréscimo de um ano para outro absurdo. A gente sabe que não é tão simples lidar com isso. Então, será que houve um decréscimo ou será que houve uma classificação equivocada por uma questão política? Entendeu? Então, isso é tudo bem complicado. Deixa eu tentar entender um pouquinho mais sobre essa questão da ocorrência ali, quando a mulher vai lá, faz a ocorrência, nem toda ocorrência ela pede uma medida protetiva, até porque isso tem que vir dela. A polícia não impõe, ela que tem que pedir. É ela que decide, é um pedido da mulher. A polícia é o meio através do qual ela vai fazer o pedido. O pedido da medida protetiva é da mulher. E existem algumas diferenças de medidas protetivas para cada caso? Sim, na verdade a medida protetiva ela tem diversas proibições que podem ser feitas e impostas a esse agressor. E, inclusive, ela é aberta, né? O rol de medidas protetivas possíveis, ele é um rol exemplificativo na Lei Maria da Penha. Então, o próprio juiz, no caso concreto, ele pode dar algum tipo de restrição diferente. E aí a mulher, de regra, marca ali, ela tem um pedido pré-pronto que a gente faz e ela vai marcando tudo que ela quer. Não quero que ele fale comigo, não quero que ele se aproxime de mim, não quero que ele se aproxime dos filhos. Tem, inclusive, medidas que não são muito praticadas, mas que estão ali. Por exemplo, quero que já seja fixado alimentos, eu quero que já seja fixado a questão da guarda, já quero que seja fixado na medida protetiva as visitas. Isso geralmente os juízes não avaliam, né? Eles entregam para a vara de violência, a vara familiar, na verdade, a vara de família. Mas existem diversas medidas que podem ser pedidas. E aí lá, quando eu te disse ali que a gente pediu 62 mil e eu não consigo dizer quantas o judiciário deferiu ou não, é porque a contagem do judiciário é justamente nesse sentido. Ela não é por mulher que pede, é por tipo de medida. Então, se uma senhora pediu afastamento do lar, proibição de contato, regulação de visitas, o judiciário conta que deu 3 medidas para ela e nós contamos que pedimos uma medida. E por que tem um tempo a medida? Esse tempo, ele não existe previsão do tempo, cada situação de risco vai ser avaliada e vai ser colocado 6 meses de medida, 3 meses de medida, depende do risco. A medida ela é muito vinculada ao risco que aquela mulher corre. Inclusive, a gente pode não ter o processo criminal, isso é importante dizer que são coisas diferentes. A mulher pode não querer representar, não dar andamento naquele processo, ela pode registrar, inclusive, um fato que não seja criminal, mas que exista algum tipo de violência, e aí o processo fica parado e só a medida anda. Ou ao contrário, ela quer processar, foi uma situação mais grave, por exemplo, uma tentativa de feminicídio. Ela processa, se inicia, nesse caso ela não poderia escolher, mas enfim, se processa ele criminalmente, paralelamente a gente tem a medida. Ele pode estar cumprindo pena, ele pode estar preso já, se mantiver a situação de risco, ela segue com a medida protetiva. Então, a medida protetiva ela é vinculada ao risco que essa mulher corre, ao não querer o contato desse homem e não a condenação dele. Mas tentativa de feminicídio é cadeia, não necessariamente. Tem muitos homens que são soltos depois e se é colocada tornozeleira, né, minha visão de policial, mas quer que todo mundo fala, a delegada quer que todo mundo seja preso. Não, só quem comete crime, né, na verdade. Mas os juízes dizem, se for pela delegada Cris, tá todo mundo que se meteu com mulher tem que ser preso. Não é essa a realidade do judiciário hoje. Pois é, daí a gente vê também essa dificuldade que há, né, Thaís? Claro que a gente entende também, aí é a discussão, né, que só a penalidade, só a cadeia em si também não resolve. Não, com certeza. E é até um dos fatores, né, que a gente justamente critica é que, normalmente, a criminalização de condutas, né, eu pegar um fato social, um comportamento social e tornar ele crime, normalmente é a
primeira ação, né, institucional que a gente tem. Então, isso é muito importante que se diga, né? Ela pode até ser a primeira ação, ela tem sim um poder simbólico, né? A gente tem um fator de prevenção geral nesse crime, podemos debater o quanto ele é efetivo ou não, sim, e devemos debater o quanto ele é efetivo ou não, mas ela precisa vir aliada com outras medidas. Né? Nunca ela pode ser a única resposta. A criminalização de condutas pode ser a única resposta, porque senão a gente vai sempre estar enxugando gelo, né? Não adianta, né? O resultado vai ser sempre esse. Então, nesse sentido, é importante. Pode. Eu queria até te questionar uma outra questão também. A gente falou muito sobre letramento, né, de gênero. Para a gente tentar entender o que é esse letramento, dá um exemplo para a gente conseguir enxergar também. Bom, nesse ponto acho que eu posso voltar no que a delegada estava comentando antes. Durante a minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa, justamente foi na comarca de Pelotas, estava na Universidade Federal de Pelotas, fiz uma pesquisa e o meu problema de pesquisa, a minha pergunta era: quem tem direito ao feminicídio? Né? Então, justamente analisando o que ela colocava. O que vai para esse marcador, que é um marcador social, né? É importante que se diga, a lei veio nesse sentido, claro que agora nós temos todo um outro debate, porque virou uma figura autônoma e a pena foi aumentada em muito, né? Então a gente entra aqui de novo no debate do punitivismo, mas até então nós estávamos dentro de um marcador social, a gente estava vendo diferente um fenômeno que de fato socialmente é diferente, né? Então era isso que a gente estava querendo fazer, a gente estava querendo identificar esses fenômenos e dizer, ó, tem tanto, é assim, não é, isso aqui não é um homicídio comum, porque antes ia pela vala comum, né? Ainda que se separasse, né? E mais uma vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já fazia isso, separava quais eram homicídios de mulheres e quais eram homicídios de homens, a gente ainda não tinha, né, esse marcador político, que é o feminicídio. Bom, passamos a ter. Aí entra justamente a pergunta: quem tem direito a esse feminicídio? Ou seja, quem vai analisar isso num primeiro momento é a delegacia, importantíssimo, o letramento de gênero, porque justamente são esses os dados que normalmente vão alimentar essas bases de dados nacionais, essas bases de dados locais, né, da Secretaria de Segurança Pública aqui no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que se faça essa identificação adequada. O protocolo vai justamente nos dizer isso, que é quase como se fosse na dúvida, coloque como feminicídio. Né? Então, para deixar, bom, vamos ver aqui o que mais vai surgir de provas até que a gente chegue, então, na fase da denúncia, até que a gente chegue na fase da pronúncia, e aí depois a gente, né, defina, aí, a partir da pronúncia, defina o que de fato nós estamos diante de. Né? E aí entra a pergunta, né? Quem tem direito ao feminicídio? Porque se faz uma análise não só dos elementos daquele delito, né? A questão da materialidade e da autoria, né? O que estava presente ali para a gente poder identificar esse feminicídio, mas também se faz uma análise daquela vítima. Né? Ou seja, se busca nesse processo, por vezes, o que a gente chama na teoria de uma vítima ideal, para a gente buscar, ou seja, precisa ser uma vítima que automaticamente resistiu àquele ataque, né? Buscou medidas protetivas, buscou o poder judiciário, ou, né, falou com familiares, falou... bom, aí estamos diante de uma vítima que fez o seu papel, é a vítima ideal. Agora, se ela não fez isso, né, a gente, é muito comum, e existem julgamentos bastante emblemáticos nesse sentido na Espanha, de reações da vítima determinarem se a gente está diante de um crime ou não. Né? No caso lá, eles não têm a figura do feminicídio, da qualificadora, e diga-se de passagem, é uma figura que a gente tem na América Latina, né? O resto do mundo não identifica assim dessa forma. Então, mas de qualquer forma lá, era um caso que, bom, aquela vítima não reagiu. Ela, né, era caso de estupro, por exemplo, que são os mais emblemáticos, né? Ela não reagiu, ela não ofereceu resistência àquele autor. Bom, então ela consentiu com aquele crime. Quantas vítimas, né? Quanto a gente tem de literatura, principalmente na área de psicologia, demonstrando que, bom, o choque é muito comum que não haja reação. Como que aquele juiz ou aquela juíza vai olhar para aquilo e então entender que aqui ela não ofereceu resistência, portanto não houve crime.
Entra o letramento de gênero, entra toda essa compreensão de que, bom, eu não posso estar aqui esperando uma reação específica, eu não posso estar aqui buscando um perfil específico dessa vítima, eu tenho que analisar esse caso, eu tenho que, sim, entrar isso também é muito importante. A vítima ela não pode ser utilizada no processo, né? Ela não pode ser vilipendiada no processo, utilizada pelas partes, a sua história não pode ser utilizada pelas partes, mas também a sua história não pode ser apagada. Né? O que acontece muito durante os processos é que a gente conheça aquela vítima simplesmente como vítima de agressão, ela é isso, ela é uma vítima de agressão e ela é mãe. Né? Porque na maioria dos casos também ela vai ser, tem essa questão da maternidade presente, dos filhos, sejam eles do agressor ou não, né? E fica restrito a isso. A gente não sabe mais nada da vida da vítima. Ela é isso. Então, é muito comum que, em características em que eu não tenha essa vítima, né, de agressão ideal ali, que tentou reagir, que tentou buscar, mas não conseguiu, que tem todos os lados, tem... Não, eu não tenho isso, ela não é mãe, talvez eu não esteja diante de um feminicídio. Né? Não estamos dentro do feminicídio íntimo, né? Exato. A delegada está falando justamente isso. Nós temos outros tipos de feminicídio. Agora virou crime autônomo, né? Antes era uma qualificadora do feminicídio, mas era separado, violência doméstica nos casos de violência doméstica familiar e nos casos de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Bom, né, a dificuldade que a gente tem, isso agora eu estou fazendo levantamento desses dados. São pouquíssimos os casos em que é utilizada o inciso 2º da qualificadora, do 121, parágrafo 1º, inciso, a linha A, aliás. São muito, muito raros os casos em que se é colocado nessa questão do menosprezo ou discriminação. Porque justamente o olhar para a violência doméstica familiar se existia um vínculo entre aquela vítima e agressor. Existindo esse vínculo, pronto, tá, é feminicídio, tá certo. Não existindo, opa, estamos diante do quê? Né? Então, essa análise, aí falta o letramento de gênero, porque não se tem essa compreensão, o que é esse menosprezo, o que é essa discriminação. Isso, na verdade, tem muito a ver com como o feminicídio chega aqui no Brasil, né? Porque o feminicídio chega aqui no Brasil... como a Thaís estava falando, ele é uma figura muito da América Latina, mas que quando surge pela primeira vez, não surge com essa configuração, que é o final do ciclo da violência. Ele surge lá no México como uma questão muito mais política de ausência do Estado na violência contra as mulheres. Lá estava acontecendo um fenômeno de muita violência em Ciudad Juárez, de muita violência contra mulheres relacionadas a mulheres que eram levadas e exploradas como trabalhadoras e que depois eram mortas, eram estupradas e o Estado nada fazia em relação a isso. Então o feminicídio vem muito nessa conotação do feminicídio que a gente chama de não íntimo mesmo, que é essa situação em que, na prática, o homem não tem nem o relacionamento anterior, mas que ao matar essa mulher, ele demonstra esse ódio, esse menosprezo em razão do fato dela ser mulher. Isso, em aspectos práticos aqui, a gente teve há 2 anos um caso que é exatamente isso. Um delegado pegou uma situação em que uma mulher foi morta no interior do estado e ele classificou como homicídio. Qual que era a situação? A situação era que o homem tinha contratado uma garota de programa para ir até a cidade. Chegando lá, ele matou essa menina. Ele teve relações sexuais, no final ele matou. Se a gente for analisar lá no protocolo latino-americano, a gente tem justamente essa classificação de feminicídio não íntimo para mulheres que têm profissões estigmatizadas, as garotas de programas, as strippers, enfim, que são mortas por terem essas profissões estigmatizadas. A gente tem muita dificuldade aqui no Brasil de enxergar isso como feminicídio. E nesse caso foi há 2 anos atrás, com um delegado recém-formado, que tem todo o conhecimento. E aí a gente precisou fazer um contato com ele, trazer essa situação para a DEAN. No fim ele já estava com o inquérito aberto, mas no final ele se convenceu que era uma situação de menosprezo e reclassificou para feminicídio. Mas eu precisei discutir e explicar para um colega que conhece muito de legislação, mas que não conhece tanto de gênero. E quando a Thaisa fala em letramento de gênero, é disso que a gente está falando. A gente precisa capacitar os profissionais, e eu faço muito essa capacitação. A gente tem um curso na Academia de Polícia de Prevenção a Feminicídio, em que eu justamente capacito os policiais a enxergarem as questões de gênero nos crimes.
é muito difícil, porque nós somos muito atrelados à questão jurídica mesmo, né? A gente não vai para essa questão mais sociológica do gênero, então a gente tem essa dificuldade. E aí eu falo exatamente isso. Gente, na dúvida, tem uma mulher morta, é feminicídio. Procurem situações que tornem isso homicídio, não o contrário. Ao contrário. E nesse sentido, sim, a gente tem também casos de agressoras mulheres de outras mulheres também. Temos também. Temos também. Relações de mulheres que casam com outras mulheres também. As mulheres trans também denunciam? Sim, a gente tem hoje aqui em Porto Alegre uma delegacia específica, que é a Delegacia de Intolerância, então depende muito da situação e da onde ela vai se sentir mais à vontade em registrar. Talvez ela esteja sofrendo uma agressão em razão de transfobia e ela se sinta mais bem acolhida na Delegacia da Intolerância. Talvez seja uma situação bem específica em razão do gênero feminino em que ela se identifica e aí ela vai registrar. Mas a gente classifica normalmente, pede medida protetiva normalmente, então tudo isso é trabalhado ou com mulheres trans ou com mulheres cis da mesma forma. Muito bem, a gente ficaria aqui horas falando sobre esse assunto que requer muito debate e reflexão, mas o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a Thaisa Soares. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho. Obrigada, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, agradeço. E também a delegada, muito obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço e deixo um recado aqui, denunciem que a gente precisa acolher cada vez mais mulheres. É isso aí, para você denunciar, você pode ligar para a Brigada Militar pelo 190 e também pela Central de Atendimento à Mulher 24 horas, que é o DISC 180, 190 180. A gente fica por aqui, agradece a sua companhia e te lembra para seguir acompanhando a nossa programação no nosso YouTube. Lá dá para assistir os nossos programas na íntegra e também a acompanhar a Câmara pelo site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição.